Live de hoje é com o Paulo Capelletti, um encontro com o Paulo, que é missionário, trabalha na Missão Sal, um belíssimo trabalho social aqui em São Paulo, mais de 30 anos de experiência, uma vida que inspira, cheia de histórias, muita coisa para contar. Deixa eu ver, vamos voltar à nossa transmissão, vamos ver se a gente consegue conectar com o Paulo. Puxa vida, olha só. Ai, cancela. Paulo? Virar aqui. Fala aí. Agora Tá normalizou. certo? Agora normalizou. Beleza. Agora que tá acabando, eu vou normalizar. Você acredita que eu acho que o pau que deu é aqui, na transmissão? Será? Porque pela primeira vez aconteceu. Eu gravo todas as lives. Todas as lives são gravadas e depois a gente leva para o canal no YouTube, né? E Certo. depois em podcast e tal, transforma. E por algum motivo, a live de hoje não está baixando. Está acontecendo alguma coisa que ela não está baixando, eu não estou conseguindo salvá-la. Você Tá acredita um tudo negócio desse? beleza. E agora Tá tudo beleza. normalizou a imagem também. Tô achando que era aqui. Cara, eu Ah, não legal. acredito. Mas enfim. Mas eu tô te vendo bem e tô me vendo bem. Agora eu tô te vendo perfeitamente. Eu tava te vendo de forma, tava completamente embaçado. Mas isso é uma boa desculpa, se perder mesmo, se perder a live, vai ser uma boa desculpa para te trazer de volta e contar boas Ah, histórias aqui. ah, tá. Beleza, beleza. Seguinte, é pinga-fogo. Aí é na Tá. agilidade. Ó, o Gabriel Preto tá te dando um salve aqui. Tá Legal, te dando um obrigado. salve. Outro pra ele. É, Você vê, o Enzo está confirmando, a imagem dele estava ruim antes e agora normalizou. É. Eu acho que era o sinal aqui. Bom, Uhum. bora lá. Pinga-fogo é o seguinte, é papo reto, tá? Tá. Eu pergunto, você responde, eu te dou duas opções, você escolhe uma, aquilo que você quiser Ô, difícil. dar uma ampliada, você faz, tá? Tá. Bora. Beleza. Discipulado é Dar a vida pelo outro. quem quer ser o primeiro, que seja o último, significa que Abrir mão do poder. nova chance é Sempre. fala um pouco Para mais. sempre. Nova chance sempre é, para Deus sempre é nova chance. Porque ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. E quando nós pecamos, ele nos perdoa. Então é sempre uma nova chance. Por isso que a nossa casa chama nova chance. Porque sempre a pessoa precisa de uma nova chance para começar. A reconciliação também é uma proposta de nova chance, né? Porque se não houvesse reconciliação, não haveria uma nova chance. Nova chance significa confiar de novo, abrir mão de novo da razão, né? E reconciliar é abandonar a amargura do passado para dar uma nova oportunidade de vida para aqueles que precisam. Isso é sempre tem que acontecer. Uma nova chance. A Eline estava reagindo aqui à sua fala sobre o poder, ela estava falando o poder corrompe. Eline, eu vou discordar de você, eu não acho que o poder corrompe, o poder revela. É, Ele revela revela. quem é. É verdade. Ver a face de É. Jesus na face do pobre é A melhor coisa que pode acontecer na vida, porque eles revelam quem Jesus é de verdade, né? cristianismo pagão, é É você achar que você está salvo e vivendo as benesses desse mundo. Isso é cristianismo pagão. fala um pouco mais Porque disso. quem segue Jesus não pode ser maior do que o seu Senhor. E hoje é, tem um livro do Jörg Moltmann que eu terminei de ler, que o Dietrich Bonhoeffer, ele usa a palavra de Dietrich Bonhoeffer para dizer que aquele que não quer seguir, não quer tomar a sua cruz, quer ser maior do que o seu Senhor. Então, vida cristã necessita de sofrimento, né? Então, não tem outra coisa para dizer. Evangelho sem sofrimento não é evangelho, né?
viver essa publicidade ilusória que o mundo está propondo para que a gente possa viver, é abandonar a cruz, né? Então a gente não pode, a gente tem que continuar segurando a cruz. Aquele que não quer sofrer, quer ser maior do que o seu Senhor. É isso. Calvino ou Lutero? Nenhum dos dois. É Jesus. Nem Armínio, nem Calvino, nem Lutero. É Jesus, mano. Né? Eu conheci um senhor, um pastor muito antigo, que veio a falecer. Eu fui visitá-lo no leito de morte. E eu falei para ele assim, qual é o segredo para a gente poder continuar sendo fiel e continuar sendo firme com Jesus? Ele falou, leia os evangelhos. Né? Nem Calvino, nem Armínio, nem Lutero. Volte para os evangelhos. É isso. Olha, como o pessoal está falando da sua tese, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Difícil, inclusive. Sua tese de doutorado na Metodistas foi sobre as interfaces das teologias latino-americanas. As Isso mesmo. aproximações e distanciamentos entre as teologias da libertação e a teologia da missão integral. É isso mesmo. Eu diria que é quase é quase uma disfarçatez pedir para um cara como você, que passou anos escrevendo uma tese de doutorado, resumir em 1 ou 2 minutos. Mas eu vou pedir. Como é que você resumiria o seu trabalho? Vou pedir porque o pessoal tá cutucando aqui, tá pedindo para falar. São duas teologias latino-americanas importantes para o momento de 1945 a 74, que eles descobriram que os teólogos latino-americanos poderiam pensar, porque até 1945, a América Latina, o pessoal achava que os latino-americanos não podiam pensar, e que essas duas teologias nasceram no berço protestante, presbiteriano, e uma se desviou para o sociologismo, que é a teologia da libertação, e se deslocou para o catolicismo, e a teologia da missão integral, entre fundamentalistas e ecumênicos, ela fez uma proposta de um terceiro viés, que seria a responsabilidade social com a fundamentação bíblica. E a teologia da missão integral, ela não é marxista, como a teologia da libertação é. Mas as duas são importantes. Você podia repetir a sua última frase, Paulo? Repete Sim. a última frase, porque tem um monte de gente que tem um preconceito enorme com a teologia da missão integral. Sim. Até porque nunca leu nada sobre teologia da missão integral, nunca com certeza, viu nada. Com certeza. E Nicodemos, Jonas Madureira, Felipe, esses caras não leram nada, não sabem. Que falam que missão integral uma pena. É marxismo. Não, não é. Na verdade, eles interpretam a teologia da missão integral através de intérpretes brasileiros que são inclinados ao marxismo. Mas, na sua origem, a teologia da missão integral ela não é marxista. Mas a teologia da libertação, sim, ela não é um marxismo que vem de Marx, né? É um marxismo que vem de intérpretes de Marx, né? E, inclusive, o que influenciou a América Latina mesmo é o marxismo de Gramsci, né? E não o de Marx. Então, José Porfírio de Miranda, ele vai dizer da seguinte forma, na minha tese está escrito, que os teólogos da libertação estão sobre os ombros de Marx. Eu não diria isso, não são todos os teólogos da libertação que são marxistas. E outra coisa, teólogo da libertação, se ele está sobre o ombro, ele está sobre o ombro de alguém que está sobre o ombro de Marx, né? Então, existe várias... Quando você escreve, ou quando você pensa, ou quando você fala, você perde a autonomia. As pessoas vão falar o que elas entendem. E esse é um problema da ciência, né? Humana. Porque uma pessoa falou lá no século não sei de quanto, e agora o cara está interpretando aqui da forma que ele quer. E isso é difícil. Você tem que buscar na história. Foi isso que eu fiz, busquei na história para poder entender as duas teologias, mais nada. Mas a teologia da missão integral não é marxista, e tem uma frase de René Padilla que deixa muito claro isso, que ele fala assim,
a América Latina não precisa do marxismo para saber que ela é pobre. E é verdade. É verdade, nós não precisamos de nenhuma inspiração ou de instrumental marxista para saber que o brasileiro é pobre, né? Lógico. Mais de 110 milhões aí na miséria. Então, né, a gente precisa fazer essas Falando de coisas. dois Williams, você escolheu um. William Wilberforce, Uhum. parlamentar inglês, irmão nosso, responsável Sim. pela queda da escravidão no mundo, ou Uhum. William Booth, do Exército da Salvação? Puxa vida. É o William Booth, eu prefiro. Billy Graham ou John Stott? John Stott, sem pensar muito. Carlos Mesters ou José Comblan? A minha tese é sobre José Comblan no mestrado, mas amo Carlos Mester, mas José Comblan. Jung Mossung ou Leonardo Boff? Jung Musung. Ainda tem braços com os pobres. Uhum. Ivone Guevara ou a missionária Dorothy Stang? Donald Stang. Uhum. Teologia da missão integral ou teologia da libertação? Nossa, eu tenho que escolher? Teologia da missão integral. Porque para mim as duas são importantes, né? Hum. A missão da igreja é salvar o mundo ou a missão da igreja é salvar-se do mundo? Não, é salvar o mundo. E já fazendo uma afirmação, ela não vai conseguir salvar o mundo todo. E essa luta que veio de uma informação de outro hemisfério não cabe na América Latina, né? Então a gente tem que pensar numa missão que vai salvar o homem todo, né? Em todas as suas complexidades, né? E a gente não tem que trabalhar pela multidão, a gente tem que trabalhar por um, né? Missão urbana é? É parte da missão de Deus, porque hoje a maior população, a concentração da população estão nos centros urbanos, e aonde tem gente, ali Deus está, e é a missão de Deus, missão Dei. Missionários no mundo são? Ricos da presença de Deus e lutando pelo propósito maior da humanidade. Saudade é? Uma dor, Por quê? porque a saudade dói quando você não consegue ver a pessoa que você tem saudade. É uma dor. É para sempre. Vai te acompanhar para o resto da sua vida. Qual foi o dia de maior alegria da sua vida? Quando eu casei com a minha esposa, há 36 anos atrás. Esse Conta isso, foi por quê? o dia mais feliz da minha vida. Porque a Bíblia diz que quem encontra uma esposa, boa coisa encontra. E se eu sou o Paulo Capelletti hoje, é devido a ela, que me ajudou, me confrontou, mostrou os meus erros e me ajudou, me apoiou, né, em tudo que Deus falou comigo e falou com ela. Então, eu sou o dia mais feliz da minha vida foi quando eu casei com a minha esposa. É isso. Vou te fazer uma provocação, vai. Você tá muito calminho hoje, tá muito Uhum. tranquilinho, eu vou te fazer uma provocação. Existe a Não, minha missão pressão está 18/12. É. trabalho Uhum. voltado a moradores em situação de rua
a gente vulnerável sob todos os uhum, aspectos, mas uhum, também existe missão para evangelizar atletas, uhum, universitários, empresários ricos que uhum, fazem reuniões em hotéis e tal. É a uhum. mesma missão? É, Existe missão mais importante? não, não existe. Existe sim um chamado específico, né? Mas isso completa toda a missão de Deus, né? Eu não sei trabalhar com rico, não sei, não consigo, né? Eu não consigo trabalhar com atleta também, que também são ricos, mas o problema da riqueza é ser dominado por ela. Esse é um problema, né? O problema da riqueza é ser dominado por ela, é o que Jesus diz. Mas se eu não sou dominado por ela, isso já é um grande passo, né? E precisa. O mundo todo precisa de uma voz. Todas as classes sociais precisam de uma voz, né? Que não é a minha, porque eu já estou em uma outra classe social e não alcançaria outra, né? Mas tem o Ed que alcança a classe social alta. Então, eu não posso dizer que o Ed não está fazendo o que Deus quer. E também não posso falar que eu não estou fazendo o que Deus quer se eu não alcanço o rico. Não, eu estou alcançando aquilo que Deus mandou eu alcançar. E é claro que eu sou a pedra no sapato dos ricos, né? Na verdade. Né? E eu acho que o Ed também é a pedra do sapato dos ricos, mas ele tem uma outra voz, e eu tenho a minha voz, né? Em relação à população. Todos precisam ouvir do Evangelho. Então, Deus usa pessoas diferentes. Né? A igreja evangélica na Então, atualidade é? nossa, inerte, parada, encapsulada nela mesma. Ela é fruto dessa sociedade egoísta, globalizada, secularizada, que não entendeu que o Evangelho é se doar, né? Infelizmente. Ó, meu irmão aqui mandando um abraço para você, falando, Paulo é fera. Nossa, nossa, Ronaldão faz aqui. tempo que eu conversei com ele, né? Faz muito tempo Ele que é seu fã de conversamos. carteirinha, meu. Uhum. Ação social ou evangelização? Os dois, porque o evangelho é o complemento da não ação, né, mas responsabilidade social com o anúncio do evangelho. O evangelho está aí, né? Não adianta nada você falar de Jesus e não dar comida para quem está com fome. Não adianta, né? Capacitar pessoas e integrá-las para que elas possam ser testemunha lá na frente. Isso é Uma igreja importante. com propósito é aquela que É aquela que cumpre com a missão de Deus. A igreja com propósito. Não é a igreja do americano, norte-americano, mas é a igreja que se dobra à vontade de Deus. seu maior desafio hoje é? É o que eu sempre digo. Meu maior desafio é se parecer com o meu Senhor. Esse é o desafio que eu tenho por muito tempo. E eu sei que eu vou errar, eu sei que eu falho, eu sei que eu tenho muitas dificuldades com algumas pessoas e com algumas coisas que acontecem, mas eu quero muito, desejo muito me parecer com o Senhor. É Dona isso. Laide para você significa? Um exemplo de mulher evangelizadora e apaixonada por Jesus, minha sogra. Uhum. E o seu argentino e a dona Maria são? Meus pais que me desafiaram sempre a dizer não para o que eles falavam que eu iria ser. Então, eu sempre fui desafiado pelas coisas que diziam que não vai dar certo. Então, isso me fez crescer, me fez lutar para
para alcançar as coisas que eu dizia que eu ia alcançar, né? Outra São meus provocação. pais. Outra provocação, Paulo. Se Sim. a igreja é o caminho para Deus, existe pedágio? Aqui no Brasil tá cheio, hein? Aqui no Brasil tá cheio, negão. Putz, mano, tô ferrado. Não, na verdade, a chave hermenêutica da missão integral é a igreja. Através da igreja se leva o evangelho, através da igreja se faz justiça, através da igreja tem equidade, através da igreja tem simplicidade, mas a única coisa que eu não vejo é o pedágio. Então, para mim, a igreja com pedágio não é igreja, é o ponto de arrecadação. Não tem como existir essa igreja. Entendeu? Pode até ter nome, mas é ponto de arrecadação. Né? É isso. Comida, vai. Capelete ou ravioli? Capelete, né, meu? Capelete. Capelete gosta de pasta, de pizza, né? Viveu um tempo no reduto italiano, na Moca, né? Então, gosta dessas coisas. Pizza ou lasanha? Amanhã vai ter pizza. Amanhã, pizza. Uhum. Pão integral que a Silvia, sua esposa, faz é? Sensacional, cara. Não tem uma pitada de farinha de trigo. Tem muita semente, tipo alemão, assim. Muito bom. Ó, a galera tava perguntando se a Silvia tá com você aí. Tá sentadinha aqui na cama, do meu lado aqui. É que eu tô no meu quarto. É o único lugar privado que eu tenho é meu quarto. O resto é tudo comunitário. Ó, outro amigo querido aqui, o Mário Castellani, Olha diretor do aí. nosso Colégio Batista da Penha. Grande Mário, grande Castellani. Manda um abraço para ele. Tá me Olha devendo, só. hein? Fala para ele que ele tá me devendo uma resposta. Ó, o Paulo Fabra tá falando que você tá parecendo o Robert De Niro, meu. Ah, isso todo mundo fala. Todo mundo diz. E também como é que é o cantor lá, o menino da porteira, como que é o nome do cantor? Sérgio Reis. Alguns me chamam de Sérgio Reis, outros de De Niro. Ó, o Felipe te perguntando aqui. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia? Pô, com certeza. Para mim, sem dúvida. É a pessoa de Jesus. Se a gente não lê a Bíblia através de Jesus, a gente vai ter problema, né? Então, para mim, é claro, né? Não tem outra chave. Pouquinho de música. Pouquinho de música. Música. Mozart ou Beethoven? Mozart. Com Chico ou certeza. Vinícius? Vinícius de Moraes. O melhor lugar do mundo é? Onde eu estou agora. Fazendo o que Deus quer que eu faça. É o melhor lugar do mundo. Olha o Thiago te provocando aqui. O Thiago Palhaço Alegria. Malafaia ou Macedo? Puxa, mas tem que escolher ou pode falar nenhuma das alternativas? Porque, na verdade, é tudo igual, né? Farinha do mesmo saco, né? Então não posso... Vou falar o quê? Não dá para escolher. Os dois são muito ruins. Não dá para escolher. 2020, Braga está te perguntando, a Europa pode se converter com a missão integral? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Só tem que ensinar a missão integral lá, porque na Europa existe um outro pensamento de se fazer teologia. Na verdade, a gente tem que entender que toda teologia tem uma contextualização, ela tem um chão, ela tem que partir do chão da onde ela é pensada. E na Europa, a teologia, ela está procurando saber se Deus existe. Então, é uma teologia ontológica, e não é da praxis. Então, é diferente nosso. Se você vai em qualquer bar aqui, se perguntar para o cara, ou conversar com alguém que está bêbado e tudo,
no final da conversa ele vai falar, vai com Deus. Ele sabe que Deus existe. Na América Latina está lotado desses exemplos. Mas na Europa a questão é outra. A pergunta é, Deus existe? Então é uma pergunta ontológica. É diferente da nossa, que é aonde Deus está nessa injustiça, né? Uhum. Na corrupção, no caos, né? Então, aonde Deus se encontra, é ali que eu quero estar. Então, precisa ter uma adaptação, porque toda teologia ela é contextual, a partir da onde eu estou, né? E também outra, a gente tem que entender que teologia ela é humana, e se é humana, ela tem seus equívocos, todas elas. Lutero, Calvino, Agostinho e outros, né? Zwingli, Erasmo de Roterdã, esses caras, todos eles têm, né? O Stott, o Billy Graham, todos eles Claro. têm, né? Todo mundo tem equívocos. Então, o que a gente tem que entender é, apesar de não concordar, temos que respeitar, porque são pessoas que pensam. Então, muito difícil ter pessoas que pensam. Então, nós precisamos respeitar os pensamentos, mesmo não concordando. E se não concordar, precisamos dialogar e não discutir, nem fazer apologética, né? Nem usar de apologética para falar que eu tenho a verdade. E Exatamente. como ela é equivocada, ela também não é ortodoxa, porque ortodoxa é a opinião correta. Se tem opinião correta, não é humana, né? E como que a teologia pode ser também vista é como que um ser finito pode Dá conta de um ser infinito. estudar um ser infinito, né? Um ser eterno. Então, etimologicamente está tudo, né? Por isso que eu acho que a teologia é uma experiência da fé que nós temos e que por isso refletimos sobre Deus, né? Então Ó, todo mundo faz teologia, todo mundo faz. Heloíse Boechat está aqui, mandando Não um é? beijo para você e para Silvia. Ah, legal, muito obrigado. Ah, Um abraço para Na você. Paula tá pedindo, a gente falou um pouco disso na primeira parte, mas tá pedindo para você falar da galera que chega na sua casa do nada. Mas todo mundo chega do nada na minha casa. Ninguém chega. A minha a minha casa hoje, onde eu moro, ele tem um portão que é elétrico, né? Mas nas outras casas que eu morei, não tinha chave. Então o pessoal entrava, eu chegava, ele estava sentado para tomar café. E aí ele tomava café, depois ele almoçava, ia dormir, no outro dia estava em casa. É isso que acontece ainda hoje, né? É Paulo, assim, um livro. um livro. É... A Vida em Busca de Liberdade, José Comblan. Um filme. Mussível. Por quê? Porque é a transformação de uma pessoa rejeitada, aonde o educador transforma aquela vida e ele foge para fazer tudo aquilo que as pessoas não acreditavam que esse homem poderia ser. Um dia inesquecível. A morte do meu filho, inesquecível. Se ele tivesse aqui hoje, o que você diria para ele? Não vai soltar pipa, Hum, fica comigo. Mas se ele tivesse aqui hoje, ele não estaria aqui na minha casa, ele estaria entre os índios, sendo o dentista deles. Isso seria uma das maiores alegrias da minha vida. Eu tenho um outro filho que estuda medicina na Alemanha. Ah, E ele diz que ele vai ser médico das pessoas de rua. Ele olha não só. vai trabalhar nem nos hospitais e nem ter clínica. Ele quer atender as pessoas pobres de rua. Espero que isso aconteça. Uau. É. Paulo, as 5 últimas. Assinatura aqui da live. As cinco Uhum. últimas. É, um personagem bíblico que você gostaria de ser ou que você gostaria de ter sido por um dia, pelo menos. Barnabé, Por quê? porque ele é filho da consolação.
É o cara que está sempre disposto a lutar por aqueles que ninguém lutam. Porque no final da vida de Paulo, Paulo fala no capítulo 4, traga-me Marcos, João Marcos, porque ele me é útil no ministério. Isso significa que o trabalho do Barnabé deu certo. Mesmo quando ninguém acreditava em João Marcos, ele acreditou. É isso. Ó, o pessoal tá pedindo para você, por favor, repetir o nome do filme. Mocive. Está no Netflix. Mocive. É muito bom, pode assistir, vale a pena. Não é Paulo, norte-americano, não é norte-americano, por isso que deve ser bom. É só pensar nisso. Porque no norte-americano só tem herói, né? Só ele que vence, ninguém mais vence, né? Então é uma bosta, sempre. você tava demorando, pô, tava te achando É, tranquilinho. é. É porque minha mulher tá aqui, ela não gosta de ouvir palavrão, por isso. Tô a respeito dela, tô respeitando ela. Invertendo a Hum. pergunta. Um personagem bíblico que você jamais queria ter sido. Nossa, tem vários, né? Mas Judas, eu não queria ter sido Judas. Porque Judas, Jesus considerou ele amigo íntimo. E mesmo considerando ele amigo íntimo, ele foi fazer o que, na verdade, ele deveria de fazer, vender Jesus. E ele mudou a personalidade dele, se vendeu por pouco. Eu não queria ser essa pessoa. Eu não quero me vender por pouco nunca. Uma cena bíblica, Paulo, que você gostaria de ter visto ou gostaria de ter participado. A ressurreição de Jesus. Gostaria muito de estar nessa hora que Jesus ressuscita. E queria estar naquela multidão que viu ele subindo também, né? Que Paulo diz. Então eu queria estar lá, porque é ali que Jesus venceu a morte. E se nós pudéssemos entender que o evangelho é vencer a morte, todo o sistema que gera a morte, nós deveríamos de lutar para trazer vida. Então esse é um problema hoje no Brasil. Todo o sistema gera morte e a igreja se coaduna com esse sistema. Então não dá. Uhum. Uma cena bíblica que você jamais queria ter participado ou visto. O abandono de Demas na hora de mais necessidade que Paulo tinha. Demas abandonou Paulo devido a amar o mundo. Isso eu não quero viver nunca na minha vida. Amar mais o mundo do que o evangelho. Não quero. Uma provocação, vai. Messias com a arminha na mão é? Ai, caramba, mano. É assim, eu aprendi uma coisa nesses tempos aqui atrás, né? Com uma missionária chamada Nauzira do Nascimento. Ana Ela tem Alzira do Nascimento. razão. Quero trazer a Ana É, Alzira aqui, viu? pode levar, ela é sensacional. Somos amigos há muitos anos. Assim como eu sou amigo do Carlinhos também, por muito tempo. Mas a Nauzira falou, Paulo, nós somos pastores de pessoas que vão seguir Haddad e Bolsonaros. E nós temos que cuidar dos dois, né? Então isso me fez pensar que eu não posso estar nem de um lado nem do outro, eu tenho que estar do lado da justiça. E é claro que as denúncias devem continuar. Não existe arma no evangelho, porque o evangelho é o evangelho da paz. Então, onde há paz, não há arma, né? Há sim a luta para ser pacificador.
pacificador é aquele que trabalha com as próprias mãos para ajudar o necessitado, e não com uma arma, porque a arma é violência e vingança. E Jesus diz não à violência e diz não à vingança. Né? Se teu inimigo tiver fome, Uhum. dá de comer; se teu inimigo tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso vai criar a brasa viva na cabeça dele. Mas Jesus ainda diz que nós seremos parecidos com o Pai que está no céu. Então, não é o Messias verdadeiro, aquele que tem arma. É isso. Eu Última posso pergunta, dizer, Paulo. né, Última pergunta. Pandemia é? o caos para o brasileiro, porque a pandemia revela, mas a pandemia também denuncia. A pandemia revelou um lado que a igreja estava esquecendo, que é a solidariedade e a generosidade. Isso eu tenho visto muito aqui na nossa missão, as pessoas sendo generosas e solidárias à dor das outras, inclusive até a vizinhança em si tem sido muito solidária e generosa, mas ela também denuncia. Ela denuncia a corrupção, ela denuncia a injustiça e ela mostra que nós podemos vencer isso, né? Então eu acredito que a pandemia veio para sinalizar algo e acelerar algo, como o Leandro Carnal diz, que a pandemia ela acelera processos já iniciados. E eu acho que ele tem razão nisso. Então, ela também é um acelerador de processos. Eu acredito, quero crer, que a igreja vai sair melhor do que ela estava, porque as pessoas podem notar que elas não precisam da caixa mágica e nem do comerciante do show e também das vendas que, que esses mágicos vendem de ilusão para o povo. Eu acho que a igreja vai sair melhor do que ela entrou. Eu Isso é a também. pandemia. Eu também. É. Paulo, chegamos ao final. Com tristeza, Graças a porque, na Deus. verdade, na verdade, você trouxe muita coisa boa, muita coisa boa. Muito obrigado. Para terminar, eu Muito obrigado. sempre deixo espaço livre para que o convidado deixe uma mensagem, seja em prosa, seja em verso, seja em música, seja em oração, ou uma forma de desenho, ou em palavras, enfim, a forma com a qual ele sentir mais à vontade. E nesse momento, que é um momento tão difícil para todo mundo, e ainda mais difícil para uns do que para outros, o que você gostaria de deixar como mensagem final para a gente? Eu tenho um versículo bíblico que me acompanha por muito tempo, que é a voz de Jesus dizendo: ninguém tira a minha vida, eu a dou porque quero a dar. Então, a vida ela tem que ser cheia de voluntariedade e de abrir mão da sua razão, da sua própria justiça, do seu poder, para poder simplesmente viver, para viver simples. É isso. Então, que a nossa vida seja uma doação sempre e que ninguém tire ela e que a gente sempre esteja disposto a doar a nossa vida em prol do outro, porque é assim que Jesus viveu. E se nós queremos seguir o nosso mestre, ninguém pode tirar a nossa vida. Eu dou porque eu quero a dar. É isso. Amém. Amém. É. Obrigado, Paulo. Obrigado Obrigado de eu. verdade. Um Obrigado beijo para pela você, oportunidade. para a Silvia. Gente, Uhum. se tem um ministério que você pode investir, que você deve acompanhar, que você deve estimular as pessoas que você conhece a conhecerem, a investirem, é a Missão Sal, é o trabalho do Paulo, feito 3 décadas com dedicação, com zelo, com integridade, com carinho, com esperança e com compromisso verdadeiro com o Evangelho.
Tá aí uma boa referência, tá aí alguém que você pode seguir, investir, apoiar. Em meio a tanta coisa que a gente vê, mas que às vezes deixa as pessoas confusas e que deixa as pessoas reticentes, tá aí alguém que você pode investir, deve investir. E num momento como esse, num momento que demanda de todos nós uma dose extra de solidariedade, tá aí um grande ministério, tá aí uma missão incrível para vocês, para você que está acompanhando a gente, investir. Paulo, obrigado. Pessoal, só lembrar vocês que a live fica gravada, ela vai para o YouTube. Meu canal é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. O Paulo tem Insta, sim. Qual que é teu Instagram, Paulo? O pessoal está perguntando. Capelete Paulo. Capelete Paulo. Capelete Paulo. Capelete com 2 P's, 2 L's e 2 T's com I no fim. É isso. Capelete Paulo. É o Instagram dele. As lives também vão para as plataformas Deezer e Spotify no formato de podcast. Vão estar nos próximos dias aí à disposição. Vocês que acompanham a gente, entra lá no canal do YouTube, no youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial, e assina o canal, faz aquele sininho para receber os avisos e tal, porque todos os dias a gente tem novidade, tem informação, tem reflexão, tem devocionais, enfim, tem esse material, tem essas reflexões que são produzidas a partir aqui das lives com tanta gente querida e como o Paulo aqui nessa noite. Amanhã, 9h30 da noite, a gente tem um encontro marcado, vai estar com a gente aqui o Kenner Terra, ele é teólogo, e nós vamos falar de Apocalipse. Uma outra Manda um beijo para ele. Completamente diferente de tudo que você já viu, leu e ouviu do Apocalipse. Vai ser sensacional. Manda um beijo para ele. Mando. Paulo, beijo para você e para a Silvia. Se cuida, viu? Joia, um abraço. Obrigado. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau para vocês. Tchau.